estúdios e queríamos desta feita dar as boas-vindas ao homem de Deus. Muito obrigado mais uma vez, irmão Marcelo. Obrigado a todos os internautas e vamos lá pegar aqui o assunto que muita gente ficam frustrados por não encontrarem muitas soluções assim nas pesquisas. Então vamos ver o que vamos aqui trazer para realmente ajudar as nossas famílias. Amém. Louvado seja Deus. Homem de Deus, nós queríamos pedir para poder começar com uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos diante da sua presença. Senhor, nós sabemos que nada pode acontecer sem a sua intervenção. Então nós queremos entregar tudo em suas mãos. Se porventura há demônios ao redor que estão a tentar bloquear, meu Deus, e criar interferências para que as pessoas não possam receber essa palavra no dia de hoje, em nome e no sangue de Jesus, Pai, nós repreendemos. Seja conosco no início até o final, que seja o Senhor a ensinar a todos nós e as famílias de casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, homem de Deus. E queríamos deixar assim que como é que os demônios destroem os lares? Bem, esse é um tema muito procurado. As pessoas querem saber bastante sobre isso. E por causa dos demônios serem agentes que criam bloqueios nas recepções, então eles acabam não recebendo nada. E principalmente os demônios que atuam em lares, as pessoas querem tentar encontrar alguma coisa para salvar a sua família, para salvar o seu lar, e acaba não tendo soluções. Não porque não existem soluções, mas é que esses demônios, eles bloqueiam soluções. Para que você não possa receber, para que você não possa ouvir, ou para que você não possa até nem sequer começar a pesquisar. Né? Então, eu penso que já essa é a forma como eles começam a atuar. Vamos depois pegar aqui passo a passo. Mas esse já é a forma como eles começam já a atuar, criar bloqueios, para que não haja encontro entre a fonte, encontro entre a pessoa que está a passar problemas no seu lar e aonde está a solução. Então ele cria esse bloqueio para que não haja aqui esse encontro. Graças a Deus hoje, se alguém está acompanhando esse programa e que está a passar por problema no seu lar, já tem encontro, né? Pelo menos já tem encontro. Deus vai estar conosco aqui para começar a trazer solução para as suas próprias famílias. Louvado seja Deus. Então, como podemos fazer isso? Tome a bondade para podermos. Estamos aqui aptos e prontos para aprender no concernente a este tema tão abençoado. Eu queria começar, na verdade, com a definição do lar. Né? Lar não é assim só um lugar de estar, é um ambiente. Se nós queremos ter alegria em tudo que nós fazemos, nas conexões e no lugar que nós estamos, nós precisamos primeiro criar ambiente, não é? Precisamos criar um ambiente para isso acontecer. Então, se eu, por exemplo, quero abrir um hospital, não é? E para poder ajudar os doentes, eu tenho que criar um ambiente, não é? Lá no hospital, abrir esse hospital, eu vou criar um ambiente que é um ambiente de aconchego, um ambiente acolhedor, um ambiente de paz, um ambiente de união, um ambiente de alegria, para facilitar a cura dos doentes. Então, começamos mesmo com o ambiente, não é? O lar é um ambiente, é um lugar onde é criado um determinado ambiente. Mas agora, existem pessoas que, de uma forma errônea, criam esses ambientes. Eles começam a colocar intrigas, às vezes, muita coisa começa a acontecer. E esse lar já foi criado, obviamente, um ambiente. Como falamos aqui, lar é tudo, senão um ambiente. Mas começa a ser um ambiente sem respeito, sem amor, sem segurança emocional. E as pessoas começam a ter problemas de desenvolvimento, não é? É óbvio, para ser lar tem que ter pais, tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, e depois tem que ter a gene, vai ter filhos, vai ter netos, aí avós, aí aquele conjunto todo que nós chamamos de família. Por ter uma casa,
já é um lar, né? Já é um lar criado, e as pessoas vão começar a partilhar laços familiares. Agora, o que acontece é que, para além de haver partilha de laços familiares, esse lado afetivo, também há partilha de laços espirituais. E aí é onde começa o problema. As pessoas começam a mexer coisa fora e trazem dentro, e aquilo afeta o ambiente que eles criaram. Então, os demônios não atuam só dentro do lar. Muitas das vezes há lares que não têm interferência demoníaca pela proteção que dão os pais, através de muita oração, um ambiente de oração em jejum. Aí o diabo não consegue infiltrar. Então, como é que eles fazem? Eles atacam lá fora. Então, alguém, de uma certa forma, foi onde ele foi, aí acaba recebendo, acaba atraindo ou pegando alguma coisa e ele coloca em casa. Aí começa o desequilíbrio. Aí os demônios apanharam, como é que eles podem entrar? Porque é um ambiente favorável, um ambiente que tem uma porta aberta para eles começarem a agir e a destruir. Todo lar saudável tem que ter ordem e disciplina. Então, se já existir aqui uma ordem e uma disciplina, então é óbvio que já é fácil para haver aqui essa coesão de emoções para solucionar problemas. Então, se não há aqui esse lado, não há aqui ordem, não há aqui disciplina, essa ordem pode ser o contrário de ordem, desordem. Aí o homem é bêbado, aí falta de dinheiro, quer dizer, tem dinheiro, mas por causa do vício não alimenta os filhos devidamente, então já vai criar uma desordem. Isso já é uma coisa que vai criar problemas amanhã para não ter um lar saudável. Então, e por outro lado também a disciplina. Há pessoas que por natureza são muito disciplinadas, mas se encontra, por exemplo, com um cônjuge que não tem uma vida de disciplina, aí há contendas, há brigas. Então, parecem coisas pequenas, mas são coisas que vão começando a criar desequilíbrio no lar, e por causa desse desequilíbrio, os demônios começam a entrar. Se eles entram, já começam a atuar. Se eles entram, já tem posse. Se eles entram, tem domínio. Se eles entram, tornam-se donos dos próprios lares na parte espiritual. E se são donos dos próprios lares na parte espiritual, é óbvio que começam problemas que muitas das vezes os pais procuram por solução de forma errada. Não é? Então aí é onde nós chegamos nessa parte de problemas, coisas que eles vão colocar para começarem a destruir o lar. Mas já adiantar aqui, por que esses demônios destruem lares? Né? Que eu estava ainda, logo que recebi o convite, partilhei o post nas redes sociais, e alguém perguntou-me, tudo bem, mas por que esses demônios se interessam em destruir lares? Isso me despertou, porque se ele está a perguntar, possivelmente também há pessoas que estão a pensar a respeito. Não é? Então, por que eles destruem lares? O diabo sabe que a sociedade ela é feita por pessoas, e essas pessoas é óbvio que saem em lares. Então, se esses lares serem lares bagunçados, sem ordem, lares sem disciplina, então ele também vai ter uma sociedade bagunçada. Não é? Então, se ele quer destruir uma sociedade, por exemplo, o diabo vai num bairro e ele quer transformar aquele bairro em um bairro terrível, um bairro destruído, um bairro sem pessoas com moral. Então é mais fácil eu entrar em lares e começar a atuar nesses lares, começar a criar aqui bloqueios, interferências através de filhos nesses próprios lares. Então essas interferências que eles vão criar para destruir é uma das razões. Aí nós pegamos, através destas referências, nós pegamos aqui uma das razões. Então esse é os porquês do diabo destruir lares, porque ele quer acabar com a sociedade. Então se ele quer acabar com a sociedade, é óbvio que é mais fácil eu entrar em cada família e começar a colocar normas, regras, começar a colocar pontos desfocados da palavra de Deus para serem princípios nesses próprios lares, e através dessa forma os jovens que estão naquela família vão criar amizades lá fora, amizades que vão ser uma reprodução da bagunça que eles vivem em casa.
E dessa forma, então, acabou. Toda a sociedade é uma sociedade destruída. O diabo já consegue acabar com uma sociedade por causa dos próprios lares. Então, por isso que ele ataca os lares. Porque ele sabe que se aqui nesse lar não ter sucesso, então é através desse insucesso que a sociedade vai realmente ser de uma certa forma destruída. Louvado seja o nome de Jesus. Há uma relevância pertinente no tocante a este tema. Um indivíduo sai de uma família, de um lar. Imaginemos que este lar esteja destruído, consequentemente o jovem ou a pessoa sai lá já deturpada ou com alguns princípios quebrados. E a sociedade, porém, acaba sofrendo por conta da consequência do que se vive em casa. Exatamente. Então, como fazer para poder estabelecer isto? Talvez escutarmos um pouco mais a despeito disso para aprender do apóstolo. Eu acho que, irmão Marcelo, eu acho que a melhor solução mesmo é os princípios da palavra de Deus imputados nas casas. Não é? Porque, vamos lá, estava aqui a dizer que o diabo ele começa a criar destruição na sociedade por meio de perturbação nos lares. Então, vamos supor, um casal se uniu e querem ter filhos. Só que aí o casal do nada começam a brigar tanto, e as crianças começam a ver aquilo. Então, o que acontece? A criança lá fora reproduzem o que eles veem em casa. Se o pai está sempre a agredir a mãe, então ele fica com aquela dor, ver sempre a mãe a ser machucado pelo pai, lá fora vai começar a agredir pessoas como forma de responder à dor que está a sentir. A criança não sabe como é que está a ficar assim agressiva, mas é que ela vê a mãe a ser agredida e ele não pode responder, não pode devolver ao pai. Então onde é que vai devolver? Tem que devolver em algum lugar. A criança acumula essas dores e lá fora vai devolver para pessoas, às vezes na escola, fica agressivo e tudo. Então esses comportamentos, veja lá, a agressividade na criança saiu de casa. Aí a briga entre os marido e mulher, muita briga, o homem nunca entrou em bebedice, nunca quis saber disso, mas por causa de tanta briga, ele por não saber solução imediata para os seus problemas, o que ele faz? Ele agora sai e procura amigos, beber para poder se aliviar. Então o vício de bebida aqui apareceu como uma forma de responder à pressão que ele vive em casa. Ele não sabe como é que ele pode equilibrar suas emoções quando o problema está no auge, está no pico. Então, aí já bateu a esposa, agrediu, alguns homens tentam se controlar. Aí, para não ficar muito frustrado, para não ver uma vida assim frustrada, como alguns acreditam, vai começar a beber lá fora. E a mulher? A mulher vai dizer, olha, o marido sempre me agride, sempre me bate, e também descobri que está a me atrair, então eu também vou atrair ele lá fora. Então, o diabo já começou a criar coisas, já tem princípios criados aqui. Esse casal vão começar a viver isso, vão começar a normalizar certas coisas. O que vai acontecer? É que depois deles normalizarem, aí outros que forem a surgir vão dar os mesmos conselhos. Há problemas em casa? Eu já tive problemas graves com meu marido. A solução mesmo foi procurar um amigo lá fora. E o marido, eu tive problemas graves com minha esposa. A solução mesmo foi na farra, você sabe, naquele ambiente que você fica aliviado. Então, os jovens que querem casar amanhã vão começar a ouvir isso. Vão começar a normalizar isso como um sistema normal, não é? Como um princípio, como uma norma. Quando eles crescerem e casarem, vão reproduzir o que os mais velhos lhes disseram. Então, você agora tem uma sociedade que está a reproduzir experiências de pessoas. Só que são experiências... são experiências de pessoas frustradas, porque obviamente tem um outro lado bom, não é? Que é exatamente colocar a palavra de Deus. Então, eu penso que a melhor forma de tentar equilibrar um lar, tenho aqui pelo menos alguns passos, vou chegar até lá, mas a melhor forma, começar aqui já, é criar aqui esse equilíbrio através da palavra de Deus. Então, eu já quero pegar aqui, irmão Marcelo, porque eu acho interessante. Uma das coisas que estava aqui a pensar até todo o dia de hoje é sobre herança. Como é que os demônios destroem lares? Não é? Como é que os demônios destroem lares? As pessoas querem saber quais são as estratégias que eles usam para destruir lares. Uma das coisas, eles colocam problemas de herança. Quantas pessoas hoje não lutam entre famílias por causa de problemas de herança? Aí todos querem uma herança deixada pelo pai.
E o pai, quando estava vivo, ele não ficou atento a respeito disso. E veja lá que a palavra de Deus diz, Deus falou para o próprio Ezequias, olha, através da boca de Isaías, tu vais morrer, então se prepare. A preparação que se referia é, se tiver dívidas, pague, não pode deixar as crianças pagarem estas dívidas. Se tiver assim heranças e propriedades, vai distribuindo a cada um a parte que lhe é devida. E nós, os africanos, não temos essa parte de começar a fazer distribuição de herança para as pessoas, para cada criança. O que é que nós fazemos? Vivemos, e onde nós vivemos, e falo para minha esposa, que é para se eu morrer, essa casa, ou se eu morrer, essa propriedade, se eu morrer, aquilo mais aquilo, faça assim, mais assim. Mas não é a forma correta, porque às vezes a esposa pode morrer primeiro. Exato. Às vezes o homem pode. Então, a melhor forma é criar um equilíbrio para a distribuição de heranças, para quando eu ir embora, não deixar feitiçaria. Então, se eu não distribuo bem as heranças, o que vai acontecer? Eu morro, eu vou deixar heranças, aí começam lutas. E como é que faz os africanos? Eu queria aquele espaço, Mano tomou. Eu queria lá, Mana tomou. Eu não vou ficar aqui assim, de boca aberta. Não é? O que ela faz? Vai para o curandeiro. Aí procura um vovô antigo, estou insatisfeita, porque os meus irmãos pegaram terras, pegaram aquilo, pegaram a herança do papai e não me deram uma parte, melhor parte que seria para mim. Aí começa então o problema de feitiçaria. Começam a buscar os caminhos de feitiçaria. É por isso que nós temos hoje, muitas pessoas estão a morrer por causa de heranças. Que na verdade, até chega até os próprios filhos. Porque eu tomo a herança do meu irmão, ou vendo sem distribuir o dinheiro devidamente para os demais, o que vai acontecer? Deixei uma legalidade, deixei pessoas ofendidas. E essas pessoas ofendidas serão pontos onde os demônios vão usar, não é? Para começarem a criar perturbação na família. Os lares não vão ficar em paz. Aí eu tento amanhã, depois da manhã ou no futuro, tenho minha esposa, tenho crianças. Às vezes eu, na minha vida, não há, assim, vivo em paz, mas as crianças começam a receber retaliação. Mas por quê? Porque simplesmente uma herança deixada pelo papá lá atrás, pelo avô lá atrás, que ele não soube como distribuir da forma correta. Então, esse problema de herança é um dos pontos que o diabo entra para poder atuar. As heranças ficaram, mas foram distribuídas de forma errada, e por causa disso, alguns saíram ofendidos, e essa ofensa fez com que eles fossem a alguns locais, e nesses locais apanharam uma solução, qual é? Frustrar os que estão a usufruir. Aí começa feitiço, aí criança começa a ter dores de barriga que não para, dores de cabeça, dores de tontura. Na verdade, é retaliação. A herança que ficou, alguns não estão satisfeitos. Mas como buscar satisfação? O pai é o dono daquilo. Ele deveria sentar, porque nós somos irmãos. Quem que vai dizer que isso aqui é meu, tem que ser assim? Ninguém vai ouvir o outro. Pode até haver obviamente uma solução para isso, mas se tem aqui um pai que está a ouvir esse programa, Amém. E você tem muitas terras, tem uma herança que está à espreita, Yes. é melhor sentar com os filhos Yes. e dizer que, olha, isso, mais aquilo, ninguém mexe porque é de fulano. Aquilo lá, ninguém mexe porque é de fulano. Isso aqui, todos vocês podem mexer. Ou vocês podem alugar para virem arrendatários, ou assim, pessoas que vão arrendar, ou vocês podem, se calhar, vender e distribuir entre vocês. Mas aquilo é de fulano, aquilo é de fulano, aquilo é de fulano. O que acontece? O pai vai embora, ficam essas terras e cada um quer se apoderar. Saem ofendidos. Por exemplo, na história, nós vimos aqui a Conferência de Berlim, a partilha de África. Yes. O que aconteceu? Alguns, a Alemanha, por exemplo, saiu ofendido. Ele vai criar o partido nazista como forma de criar esse tipo de retaliação, porque estava ofendido. Ele também queria uma parte de África, mas já haviam distribuído entre si. Os outros, Portugal ficou com Angola, ficou com Moçambique, e os outros foram pegando algumas terras, e alguns países não tiveram nada. Aí então começa a retaliação. Não é? Então, muitas das vezes, a partilha de coisas tem que ser feito pela autoridade máxima. Quando isso não acontece, acontecem problemas de feitiçaria por causa da herança, e os demônios entram nos lares para começarem a atuar fortemente. Esse é o ponto número 1, não é? Aí os espíritos da ilegitimidade são ativados por causa disso, aí começam a atuar com feitiçaria, casa assombrada, às vezes é uma casa
que poderiam ter lá pessoas para alugar, aí assombração, aí as pessoas que estão vivos, os seus lares não têm paz, os demônios entram por causa de briga. Eles até poderiam não entrar, porque os demônios, eles acessam através de portais, há entradas para acessar. Então aqui apanharam pontos de entrada, a família está em briga exatamente por causa de problemas de herança. Então esse problema de herança não bem solucionado, alguns estão a responder com enfermidade em seus lares, alguns estão a responder com infertilidade, não conseguem fazer filho, alguns estão a responder com dores que não valem a pena. Então os demônios conseguem acessar por causa de problemas de herança, né? Na sequência, a segunda coisa que os demônios também entram nos lares é a insubmissão. Há muitas mulheres rebeldes, né? Eu talvez poderia aqui encarar a câmera para falar com as nossas internautas. Há muitas mulheres rebeldes que elas acham que podem dominar o marido. Você tem que me ouvir o que eu estou a falar, você tem que seguir o que eu estou a falar, porque senão quer haver briga. Que ela aprendeu em casa dos pais, viu a mãe a fazer aquilo, e ela também ganhou aquele espírito, que é um espírito herdado, porque há espíritos que são herdados. Então, aquele espírito de autoridade, ela agora começou a dar ordem também aos pais, os irmãos mais velhos e tudo. Ela começou a dar ordem e começou a ganhar aquilo, começou a habituar. Quando casa, ela acha que as pessoas para lhe ouvir, ela tem que usar a voz, tem que usar a autoridade máxima. Porque lá em casa dos meus pais, minha mãe, quando eu levantava, calava. Meu pai, quando eu levantava, calava. Meus irmãos me obedeciam. Então, esse também vai ter que me obedecer se eu fazer essa forma, porque como eu cresci a ver. Então, ela usa sem saber que ela, na verdade, porque não é normal quando uma mulher tenta se sublevar a um homem. Está possuído por um espírito, que é um espírito de rebelião, que atua com muita força na insubmissão. As mulheres que agem, nem todas, que agem dessa forma, deveriam ser um pouco humildes, sentarem para buscar livramento. Porque assim como foi Jezabel, que começou a dominar com muita força o marido, até dominar o império todo, também há muitas mulheres hoje que carregam o mesmo tipo de espírito. Não é? Então, esse problema de insubmissão, que lar vai ficar com paz com a insubmissão da mulher? Não existe. Aí o homem também quer ser homem. Eu me lembro, certa vez, um casal estava a brigar. A mulher chegou e pegou nas calças do homem e começou a puxar. O homem é um jovem calmo, né? Aí depois deu bofetada à mulher. Então eles vieram para o aconselhamento. Eu perguntei, por que você bateu sua esposa? Ele disse, pai, eu nunca bati minha esposa, mas eu bati porque eu queria proteger a minha masculinidade. Porque se eu não lhe batesse publicamente, o que pessoas iam me dizer? Então, se ela fizesse em casa, estávamos só entre nós, eu não ia levantar a mão. Mas já que estávamos no público, ela fez isso, eu estava com os amigos lá. Para eu proteger o meu lado masculino, tinha que levantar a mão. É o que muitos homens fazem. Sim. Para eu proteger a minha parte masculina, eu vou ter que lhe virar aqui, para as pessoas verem que você é homem de verdade. Você é mau mesmo. Você sabe do cara, ela está submissa. Então, é dessa forma que os homens começam a procurar por soluções para poder apaziguar certos problemas. E quando chegam em casa, eles procuram reverter. Não, eu fiz aquilo por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa daquilo. E a mulher começa a fazer, a tal mulher no aconselhamento, ela diz, pai, eu assumo que eu subi demais no meu marido. E eu disse, é por isso que o vosso casamento, os demônios que atuam nos lares, entraram. Então, a insubmissão da mulher, muitas das 99%, sem medo de errar, é uma das causas para os demônios acessarem lares e começarem a destruir, começarem a acabar tudo. Você pode ser o homem de Deus que ora, você pode ser alguém, uma pessoa que é intercessora, você pode ser uma intercessora, você pode ser... Mas na sua casa, sua esposa não é submissa, sempre vai ser uma casa de briga. Por mais que você queira não brigar, mas se ela levanta a posição, levanta o espaço, e muitas das vezes ela não está a brigar com o marido, está a brigar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Cristo, é o cabeça da igreja. Amen. E o marido é o cabeça da mulher. Amen. Irmão Marcelo, se você faz estudo da palavra cabeça do grego, tem 7 definições. Okay. E uma das definições é protetor.
Assim como Cristo é o cabeça ou protetor da igreja, o homem é o cabeça ou protetor da mulher. Como é que você vai querer se levantar a um protetor seu? É por isso que quando o homem está ausente, ela não dorme em casa. Se o homem vai para o trabalho até meia-noite, ela não dorme, parece que há uma cobertura que saiu. Mas Deus está lá, o que está acontecendo? A proteção do homem também faz parte na família. Mas se ele está presente, ela dorme, se quer roncar, ronca, se tiver alguém lá fora, ela fica à vontade, porque sabe que o macho está presente. Então, esse lado protetor que o homem está a carregar, que as mulheres não sabem que elas dependem disso, elas precisam disso para completar alguma coisa. As mulheres não sabem que se lutarem contra isso, estão a lutar contra o próprio Deus. Estão a lutar contra a própria... Uma senhora, ela matou o marido e depois ela também se matou. Quando morre, ela sonhou, morreu, aliás, ela viu, saiu o corpo dela, a alma do corpo, e estava aí para baixo. E viu um anjo, disse, mas você é meu anjo, como é que não me leva para cima? Disse, eu não posso levar você para cima, porque você lutou toda a vida, estava já a lutar com Deus. Mas como é que eu lutei? Eu nunca vi Deus da minha face. Disse que sim, mas o seu marido na sua casa, a autoridade dele, você roubou. E sempre que você lutava com ele, no que está já a autoridade, você estava a lutar com o próprio Deus. Então não tens parte aqui no céu. Daí ela foi para baixo, e depois uma mão tirou novamente, ela ressuscitou, e ela começou a pregar para todas as mulheres sobre a submissão. Então a insubmissão é um dos pontos muito fortes que os demônios destroem lares. E o último ponto, número 3, para depois passarmos aqui em alguns passos a passo para como é que nós podemos quebrar esses demônios. O último ponto sobre como é que os demônios atuam em lares é o desentendimento permanente. É óbvio, é claro, um casamento que o marido é um desleixo, vício, não é? Aí orgulho. É complicado viver com um homem orgulhoso. Você não imagina como... Certa vez eu fiz um inquérito na igreja. Eu sempre trabalhei com casais, famílias e tudo. E naquele dia, era um dia de casados. Eu perguntei, vocês mulheres, perguntei ao homem tudo. E perguntei à mulher, o que é que mais vos incomoda no homem? Cada uma foi falando coisas. 90% delas diziam, orgulho. Quando não está bem, algo não está bem, ignorar. Sabe que algo não está bem, ele poderia resolver e ele ignora. Então, orgulho. Ele acha que estou a mostrar que eu sou homem aqui para você poder estar na sua posição. Só que esse tipo de comportamento a destruir a moral de outra pessoa é um orgulho. E é um orgulho que não vem da parte de Deus. Então, pessoas orgulhosas, no casamento, homens orgulhosos, mulheres não suportam o orgulho do próprio homem. Mulheres orgulhosas, o homem não suporta o orgulho da sua esposa. Problemas de vício. Há alguns vícios, irmão Marcelo, que não são vícios de demônios. Okay. São vícios ambientais. A pessoa teve aqueles vícios por causa do ambiente. Okay. Não são demônios, não são não sei o quê. São vícios que a pessoa chegou lá e vamos lá tomar uma. Por causa do ambiente. Ele nunca bebeu. Mas saiu com um amigo, foi num bar, viu aquele ambiente todo lá. Por que não tomar uma? Ele começa a beber. Daí outro dia bebe, pronto, já entrou bebida. Aí fica tão viciado, porque ele quer manter aquele ambiente todo. Então, é um vício que entrou por meio de ambiente. Esse vício que entrou por meio do ambiente é fácil de sair. É só pegar novos ambientes, novas amizades, que acabou, mesmo sem oração. Yeah. Agora, tem vícios que são herdados, são hereditários. Veio do bisavô, tataravô, foi bêbado. O homem também é bêbado, a mulher também é bêbada. Então esse vício, obviamente, tem que ser espiritual. Tem que também se resolver com meios espirituais. Mas como isso ocorre, então, meu Deus? E há vícios herdados por causa da gene, a linhagem de sangue, automaticamente pega para a pessoa que tem inclinação para aquele tipo de pecado. Porque não vai para todos. Você pega uma família, você começa a olhar, há sempre alguém que levou bebidice do pai, falecido do pai. Aí você pega uma família, se o pai foi pastor, por exemplo, há sempre um filho que tem tendências a pastorado. Então, é a linhagem de sangue. Sempre pega alguém que tem inclinação para aquela área. Então, é dessa forma como os vícios vão passar de geração em geração.
Não é? Então, vícios, orgulho, desleixo, esses pontos são pontos que eu aqui encontrei, problemas de herança, os demônios entram, a insubmissão da mulher e o desentendimento permanente são pontos que os demônios podem entrar para acabar e destruir com os próprios lares. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Homem de Deus, eu tenho aqui algumas questões. Quais são os sinais espirituais ou comportamentais mais comuns de que um lar está sendo atacado por forças malignas? Você tem assim alguns? Uma das coisas, por exemplo, veio um casal no aconselhamento pastoral e começou, um demônio entrou em casa. Não é? Um demônio entrou em casa. Então eu comecei a fazer mapeamento, comecei a fazer perguntas e tudo e tal. Não é? E eu percebi que, no caso deles, não eram demônios. Então, se fossem demônios, teriam um certo tipo de manifestação. Como é que eu percebi? Então, eu percebi porque o homem ele é desleixado por natureza. Aí aquilo irritava a esposa. Ele, por natureza mesmo, é desleixado. É a composição mental dele. Porque há pessoas que são desleixadas por natureza, porque a composição mental dele não é organizada. Então, ele fica desleixado. Um lugar está bagunçado aqui, ele dorme, não fica incomodado. Não é? E você luta com ele, não vai dar certo, porque é a forma como está a mente dele. Os neurônios dele foram ensinados assim. Porque eu ensino a minha mente que, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Minha mente não sabe nada. Ela sabe daquilo que eu ensino. Então, a mente dele foi ensinado com o andar do tempo que, assim como está bem arrumado. Se alguém procurar organizar, está a te ofender. Não é? É por isso que você encontra. Não pode, por que está arrumado? Consegui fazer isso, pela graça de Deus, porque obviamente eu sou formado em psicologia, então eu ajudei ela a acontecer isso. Hoje, ele é a pessoa que organiza a casa dele, organiza o escritório dele, é uma pessoa muito, até forma de vestir, tudo mudou. Então não foi imposição das mãos, não é? É a forma dele. Então isso não é demônio. Agora, você vê numa família onde você corrige um comportamento, não é? E a pessoa tem tendências contrárias à palavra de Deus, tem tendências contrárias aos princípios que Deus colocou. Aí você, por exemplo, fala para a esposa que isso aqui não está bem, vamos orar. Há uma reação muito forte, quer do lado da mulher ou do lado do homem. Não é preciso oração, isso aqui é você mesmo que está a agir assim, não é? Ou não, isso aqui é coisa tal. Aí você tem uma reação forte, há uma reação no que traz a solução por meio da palavra de Deus, por meio da oração. Então você percebe que aqui já não é mais o ambiente natural, que são demônios que estão aqui a atuar, que estão aqui a agir para quebrar os nossos passo a passo. Esse é um dos pontos como é que você pode perceber que realmente aqui são demônios que estão a atuar. O outro lado também é, por exemplo, a repetição de fatos. Não é? Você vê um comportamento que não para não muda. É um comportamento repetitivo. Por mais que você faça de tudo, por exemplo, pega uma criança, está sempre a roubar, não é? Aí você, obviamente é errado bater uma criança, mas você bate, você faz tudo. A criança continua a repetir o mesmo ato. Há uma repetição permanente, uma repetição teimosa de um certo tipo de comportamento, mesmo com todo tipo de esforço para mudança. Então isso também é sinal forte de que não, aqui há uma força estranha que está a atuar para destruir esse próprio lar por meio do comportamento de alguém. Então eu já consigo pegar isso através esses pequenos sinais, não é? É óbvio que tem solução, que depois vamos pegar aqui a seguir algumas soluções, como é que nós podemos sair disso, mas é chato quando você vê algo a se repetir de forma constante e você não procura a solução que nós vamos passar aqui para salvar a sua própria família ou o seu próprio lar. Apóstolo Ali, de que forma os demônios usam conflitos familiares, como brigas entre cônjuges ou desobediência dos filhos, para enfraquecer o ambiente espiritual do lar, sendo que o apóstolo falou aqui de insubmissão é um dos aspectos. Então, de que forma os demônios podem usar esses conflitos familiares, como brigas entre cônjuges ou desobediência dos filhos, para enfraquecer o ambiente espiritual dentro de um lar? Uma das formas, por exemplo, é mesmo
O que eu já fiz de acompanhamento e percebi, eu me lembro que nós vivemos com uma sobrinha há anos atrás, e foi uma sobrinha, sim, há anos atrás, e havia uma resistência para ela orar. Havia uma resistência muito forte para ela ir à igreja. Não é? Aí todos nós tínhamos que ir para a igreja e ela queria fazer limpeza. Agora é hora para ir para a igreja. Está a querer fazer limpeza. Não é? Então, vamos orar, vamos estar distraída com alguma coisa. E um dos pontos importantes é limpeza. Quando chegava domingo, então, vamos para o culto, tentava jogar água no corredor, não é? Jogar água no WC, jogar água em algum lugar lá, para depois pegar um mopo e começar a fazer limpeza. Exatamente a hora de saída do culto. Ela recebia essa inspiração, obviamente maligna, não era ela, para fazer limpeza, para ficar lá. E você vê, eu normalmente sou uma pessoa que gosto de organização, não gosto de bagunça, e quando você vê, a água foi jogada no chão, está a escorrer até o quarto, né? Você vê, tudo está mal, e olho, às vezes jogava olho no chão, olho da cozinha, aí você está jogando no chão, tudo, e alguns elementos de limpeza não poderiam ficar muito tempo, porque poderiam depois encardir e depois ser difícil, mesmo sendo um mosaico, ser difícil de limpar. Aí depois poderia me gastar dinheiro, que é para pegar um produto superior, para depois tinha que se limpar de uma forma imediata. Ela fazia aquilo para não ir no culto. Então eu disse, não, essa resistência para a liberdade. O pastor, por exemplo, quer vir numa casa fazer oração, alguns filhos fogem, alguns filhos fingem que estão a jogar game, alguns filhos ficam trancados no quarto. Essa resistência para a libertação, essa resistência para a solução através da palavra de Deus, é sinal forte de possivelmente o diabo está a usar a criança, está a criar, está a usar um portal para destruir. E uma coisa que eu percebi é que existem sempre entidades que facilitam a atuação dos demônios de uma forma permanente nas casas. Sempre há alguém que é um ponto de entrada. Sempre há alguém que dificulta Deus agir e facilita o diabo entrar. Aí é óbvio que tem duas soluções. Ou vai embora, ou você fica aqui e muda. Não é? Por exemplo, você leva alguém para trabalhar na casa, essas meninas que nós levamos nos distritos para trabalhar em casa, e não quer mudar, você tem pai no distrito, dá aqui dinheiro de passagem, apanha comboio e vai embora. Porque senão vai trazer demônio na minha casa, desequilibrar meu casamento, não é? Porque você não quer mudar. E há muitos casais que estão a brigar por causa de entidades, por causa de pessoas, por causa de uma menina que levaram, por causa de um rapaz que está lá. Não é? Não porque a pessoa é má, mas são pessoas que facilmente trazem os demônios em casa por meio de seus comportamentos e atitudes. E quando você faz uma comparação, antes não havia isso, mas depois que ela veio aqui em casa, parece que veio um demônio aqui. Tem um caso de um casal que se divorciou. Houve divórcio. Depois de um tempo, aí ele pega a segunda esposa, também divórcio. Na terceira, depois de 10 anos, primeira, segunda, a terceira esposa também quase divórcio. Então alguém disse que, olha, essa menina que você levou em casa do teu irmão, em casa do teu primo para ficar consigo, tem problemas. Porque lá enviaram para cá, porque também lá estavam quase divórcio. Ah, sério? Você pensa que levou o quê? Bondade? Enviaram para cá porque estavam fugindo de divórcio lá. Então você, como é tão bom, aceitou e perdeu 3 esposas. Epa, meu Deus, então vamos levar a menina para a libertação. Aí era guerra, porque sabe libertar quem não quer, é muito complicado. Era guerra, criava coisa e tudo. Disse que para a solução eu não posso perder 3 esposas ao mesmo tempo. Envia para a casa dos pais. Depois que ele enviou, ele começou a ter mente, começou a pensar tudo que fazia errado, começou a se arrepender. Daí essa esposa perdeu a vida, aconteceu algo, perdeu a vida, e aí ele pensou em levar a primeira esposa. Levou a primeira esposa e hoje nunca mais houve esse problema. Então ele quis testar, levou novamente aquela menina, 1 mês de briga. Quando devolveu,
parou o briga. Então nunca mais. Essa experiência ele trouxe para mim. Eu comecei a explicar Amém. que realmente há pessoas que são portais. Só pessoas estar lá, tem demônios que entram para arruinar coisas lá. Sério, eu fui numa televisão em Maputo, do irmão Marcelo, e eu, como trabalho com libertação, eu entendo sobre ambientes espirituais, pela graça de Deus. Amém. Então, entramos no estúdio. Queria falar sobre como se libertar de vício, coisas assim. Acho que será uma coisa assim. Então, mas tem a ver com libertação, coisas assim. Yes. Então, ok, vamos começar. E vamos tentar projetar nada. Yes. Então, ok, então um dos jovens saiu. Disse, ok, minha mãe está me a chamar. Quando sai, apanha na estrada uma menina parada na estrada a olhar para onde está a televisão. Disse, ei, aqui não podem parar pessoas, vai embora. Ela não saía. Vai embora. Ela não saía. Ficou sério, chamou todos nós, eu também inclusive fui para lá, reparámos a menina a olhar para a televisão, com olhos assim, abertos, a olhar para a televisão, sem piscar em nada. Eu disse, ei, isso aqui é sério, essa criança está a criar desequilíbrios aqui. Por meio dela, os demônios estão aqui no ambiente. Nada, poxa, não é possível. É? Então vamos tirar a criança daqui. Temos que carregar ela, porque estava a negar sair. Mas você foi enviado ou quê? Carregamos ela para um outro lugar, ela queria vir para lá. Ok. Uma criança de 7, 8 anos. Então eu disse, não, coloca alguém lá para poder pegar a criança lá fora do nosso ambiente. Yes. Logo que entramos, estava parado, de repente começou a transmitir. Até que atrasamos, porque depois nós entramos, sentamos, está já ao vivo, está ao vivo já. Eu disse, mas como é que... Quer dizer, entrou de repente. Os homens sentaram, está ao vivo. Sentamos já, começamos a fazer o programa. Quando acabou o programa, aí saímos, a menina começou a chorar. Onde é que vives? Foste aonde? Quero ir para casa. Percebemos que ela, depois, mais tarde, me informaram que ela foi, coisa que a televisão fechou. Okay. Que estavam barreiras, era um ambiente, um local, muitos bruxos. Então estava difícil progredir lá. Ligaram, pediram ajuda. Eu disse, não, tem que mudar do ambiente. Mudaram, foram para outro lugar e realmente as coisas começaram a fluir. Então aí uma entidade veio para lá e demônios começaram a aparecer por meio daquela pessoa lá. Às vezes pessoas que têm banca, que fazem negócio, Yes. você está a tentar vender aqui, está a ver barreira, alguém está do lado, parou lá, foi enviado por uma pessoa para te fechar. Exato. Enquanto a pessoa está lá, está a haver bloqueio, você não consegue nada, tem alguém em algum lugar. Quando a pessoa sai, você fica favorecido, mas quando a pessoa está lá, há pessoas realmente, quando estão em algum lugar, você tenta tudo, não está a perceber nada, mas há alguém em algum lugar que é portal. Há pessoas que em si só são portais dos demônios de entrarem e começarem a desequilibrar ambientes. Então é dessa forma que eu posso, na verdade, ajudar estes lares a sair dos problemas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Joel Farias diz, gostaria de saber, através do nosso apóstolo ali, sobre este tema em debate. Dentro de um lar, marido, esposa e filhos, quem é a maior vítima a ser usado pelos demônios destruidores de lares? Bem, se eu for a pegar, na experiência minha, se eu for a pegar a experiência que eu trabalho assim, como pastor, todo pastor tem aconselhamento, se eu for a pegar em ordem crescente, em ordem de triângulo, do ponto mais alto para baixo, eu tenho, as pessoas são sensíveis emocionalmente. Toda pessoa que é muito sensível emocionalmente pode ser um dos portais, e o irmão Joel, não é? Sim. Então, pode ser um dos portais pode ser uma das vítimas, a vítima número 1 para os demônios entrarem. A pessoa mais sensível. A pessoa mais sensível, porque às vezes a mulher não é mais sensível do que o homem. Okay. E eu conheço um jovem que, pequena coisa que a criança caía, chorava louco. Minha filha, a mulher é que é mais forte. O sensível é o homem. Então, eu disse para ele que você é a porta principal para cá os demônios entrarem. Que o diabo usa o lado mais sensível. O lado mais sensível. Okay. Se apanha alguém, quer homem ou quer mulher, porque sabe, nós falamos, são mulheres. É verdade que a maior parte são mulheres, mas num casal temos que ver o ponto mais sensível. Sim, porque há mulheres, irmão Marcelo, que têm um coração forte, elas suportam situações mais do que o próprio marido.
Então a pessoa que é mais sensível é a pessoa que é a vítima número 1. Porque o diabo, quando chega, ele não pega logo, tem mulher, vou pegar mulher. Não, ele procura por grau de sensibilidade. Ele começa a fazer leitura no seu manômetro e vê essa aqui que é mais sensível, é mais fácil de usar. Porque pessoas que não são muito sensíveis, porque o diabo coloca pensamentos, coloca sentimentos de impulsividade, faz aquilo, e pessoas sensíveis fazem rapidamente. É por isso que ele não tem dificuldade com pessoas sensíveis. Agora, com pessoas que não têm essa sensibilidade muito forte, é difícil de ele usar. Então, ele pega graus mais... Agora, se apanhar, às vezes o homem não é muito sensível, o marido não é muito sensível, a criança é que é muito sensível, a criança pode também ser o portal de entrada. Mas os demônios, eles preferem autoridade, não usam logo criança, preferem pegar primeiro a autoridade, ou o homem. Se não conseguir o homem, então a seguir a autoridade número 2, casa dos filhos, é a mulher. Se não consegue da mulher, a última instância são as crianças. Mas se apanha já o homem ou o marido, então obviamente a pessoa mais sensível é a pessoa vítima número 1. Louvado seja Deus. Existem algumas brechas espirituais que as famílias costumam abrir sem perceber, permitindo a atuação do inimigo? Se existir, quais são algumas delas? Muitas brechas, muitas brechas. Uma das brechas, por exemplo, são as brigas familiares. Aquelas brigas que de mano mais velho é o que levar para colocar aqui. Não é? Que muitas brigas não são brigas normais, são brigas espirituais. Então são brigas que os demônios conseguem lançar algumas setas para atuar pessoas envolvidas. É por isso que eu, ali L7, eu não entro em muitas brigas de família já há muito tempo. Porque eu entendo isso. Que se eu me envolvo numa briga, é óbvio que os demônios que lançam setas lá vão também me acessar. É óbvio, aquela cobertura de Deus, eu não sou acessado, mas vão criar desequilíbrio em alguma área no meu ambiente espiritual. Tem que proteger isso. Então, há pessoas que são muito assim, querem se colocar de muito sábio na família. Problema de mano Antônio, está lá um problema muito grande. Ele quer pegar aquilo como seu problema e quer colocar uma solução. Aí já começa a pegar as partes envolvidas, começa a procurar pessoas para poder sentar, começa a pegar aquilo. Eu pegando e assumindo um problema na família, também estou assumindo os espíritos que colocaram aquele problema para começarem a atuar nas pessoas envolvidas. As pessoas não sabem essa parte, por isso que eles querem se colocar de muito major número 1 para resolver problemas. Então isso traz para aqui, mano mais velho, vamos sentar. Então é importante, é para fugir problemas? Não, mas é um conhecimento que estou a passar, que os problemas podem ser, pegar problemas podem ser pontos perigosos. Então eu tenho que saber, vou pegar, a saber que vou colocar uma solução, que é a oração. Se eu enfraquecer na oração, olhar mais para as partes físicas, para as partes, conselhos naturais, é óbvio que eu vou sofrer fortes retaliações que vai me dar problemas amanhã. Né? Então, esse é um dos pontos muito fortes, resolver problemas que estão lá. E também, obviamente, falar nos problemas. Tem problemas que não foram resolvidos lá atrás, ficaram pendentes, os espíritos vão cobrar no futuro para começarem a atuar, porque os problemas passam do mundo espiritual. Se houver uma solução, fecham portas. Se não houver uma solução, obviamente, isso pode voltar a se manifestar lá em frente. Obviamente a lista é grande, mas pegando aqui mais ou menos nos pontos mais importantes, esse é o ponto que eu acho que nos familiares acontece muito, confusão, problemas. Se os problemas não forem, não se terem muito, não haver cuidado as pessoas para pegarem certos problemas, então você pegou, assumiu também os espíritos, trouxe para sua casa, que estava em paz às vezes, acaba também entrando em briga, em confusão, porque você assumiu um problema do mano mais velho. Neste contexto, algumas brigas não é conveniente que nós possamos colocar É lá. mais sábio, se você não sabe a solução correta, é mais sábio não se colocar. Olha, mano, o que está acontecendo? Aquilo, mas aquilo, ok. Epa, é melhor fazer assim, eu acho assim. Mas quando eu quero me envolver, eu quero chamar os outros, como o canal está a ser eu. Há um problema aqui, eu quero chamar os outros, eu quero andar para lá, quero procurar uma solução, quero procurar aquilo, eu estou entrando num risco muito forte, num risco muito grande. Eu faço isso quando eu sei, tenho uma retaguarda de oração. Se eu não oro, não faço nada disso, então prepare-se, ele vai estar bem, há de haver solução,
E os demônios, já que não foram bloqueados, então estão ainda na atmosfera, eles vão acessar a pessoa que foi mexer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como os pais podem proteger espiritualmente seus filhos e sua casa contra influências malignas do mundo atual? Número 1, a disciplina espiritual. Então, de manhã, ter um momento devocional com as crianças. Algum tempo de oração, um pouco da palavra, aquele culto familiar que muitas das vezes não temos tido tempo, ou se não há muito tempo assim para culto familiar, então aqui criamos um ambiente propício para isso, pelo menos colocando uma oração conjunta. Ninguém vai dormir, as crianças querem dormir e nós os pais estamos ainda a ver TV, então ninguém vai dormir agora, vamos fazer uma rota de oração e pegamos as mãos e começamos a orar. Então isso de uma forma constante, porque as nossas crianças muitas das vezes elas são acessadas por espíritos durante a noite quando dormem, porque as crianças elas não conseguem resistir a algumas coisas no mundo espiritual. Não é como nós, quando vê um feiticeiro que te apertar o pescoço, parece que acontece, logo você desperta. Crianças é diferente, não é? Espiritualmente elas não são muito resistentes a poderes da feitiçaria. Então, se nós começarmos a criar essa volta de oração constantemente, uma família cristã, todos os dias tem que ser uma oportunidade para ensinar as crianças a orar. Então, é oração matinal, é esse momento que os pais vão trazer ensinamento da palavra de Deus. Então eu estou a começar a criar alguns tipos de fechamento em algumas lacunas que o diabo pode colocar algumas coisas lá em frente. Eu vou fechar isso com o ensinamento da palavra de Deus. Então, criando isso dia após dia, tenho a máxima certeza, querido internauta, você vai proteger a sua família. Realmente isso vai acontecer, de demônios, de ataques, de bagunça nos lares, principalmente com aqueles demônios que usam as crianças para tal efeito. Louvado seja Deus. Pastor Max, Satanás e Francisco diz obrigado. Estamos a aprender. Não sabia que a briga na família pode ser acesso aos demônios. A partir de hoje, full stop. Eu pensava que era amor reunir para discutir. Pastor Max, meu amigo esse. Pastor Max, ele ama muito, né? Ama muito, obrigado. Irmão João Faria diz amém. As pessoas mais sensíveis, pois elas vitimizam ou vitimizarem, assim que está escrito aqui. Se vitimizam por tudo que acontece dentro do lar. Desta forma, dá exposição ao demônio fazer das suas. Obrigado, apóstolo Ali, pelo sábio ensinamento. Temos mais uma questão aqui. É a seguinte, por sinal, a penúltima. Que atitudes práticas e espirituais uma família pode adotar hoje para restaurar um lar já afetado por divisões, mágoas ou frieza espiritual? Eu penso que esse já é o último ponto que eu tenho aqui. Amém. Soluções. Amém, apóstolo. Eu acho que já posso pegar aqui. Yes. Número 1 é exatamente colocar os princípios de Deus no lar. Eu penso que isso não pode passar. Isso não pode escapar. Esse é o ponto número. Nós como cristãos, nós temos que todos os dias, nessa casa, se entra essa hora, se dorme essa hora, nessa casa, tudo bem, pode ser princípios sociais, não é nenhum problema. Mas há muitos casais, há muitos lares que têm cheio de princípios sociais, mas não tem princípios de Deus. Então, é óbvio que os demônios podem agir de certa forma. Então, se eu colocar princípios de Deus no meu próprio lar, não é? Eu me lembro que eu fui em casa de uma pastora, íamos fazer um trabalho, penso eu, ela parece que queria escrever alguns livros, não é? Então fui lá com a minha equipe, fomos lá, não é, para os nossos trabalhos e chegou um momento que as crianças deveriam dormir 18 horas, acho que a temperatura, 18 horas deveriam dormir, não é? E depois ficamos aí, éramos 6 ou 7, fazemos algumas análises textuais que ela queria que nós fizéssemos lá em casa dela, e também a darmos alguns tópicos, eu lá universitária. Então
E, olha, crianças vão dormir. Então disse, olha, quem é que vai orar hoje? Ela foi no quarto das crianças, quem é que vai orar hoje? Mamãe, é fulana, eu orei ontem, é fulana, ok. Nós oramos e você que vai fechar. Ela faz escala de oração. Então, todos nós vamos orar, mas quem é que vai fechar é fulano. Amanhã, quem é que vai fechar é você. Ela faz escala e aquilo ficou hábito. De tal forma que há dias que ela às vezes chega tarde em casa e as crianças com a trabalhadora, tia, vamos orar. E elas ficam lá a orar, estão a orar. Às vezes algumas estão a falar língua, fogo agora, fogo na minha mãe quando eu vir para cá, haja fogo na minha mãe, proteção. Eu disse, meu Deus do céu, uma cultura angelical, uma cultura celestial. As crianças estão a crescer com os princípios de Deus. Quando nós fazemos isso, isso gera um tipo de repercussão no mundo espiritual que você nem imagina. O diabo não gosta disso, por isso que muitos lares não tem isso. Se tiveram, foi uma coisa emotiva. Só foi 1, 2, 3 semanas, aí arreram de vez, nunca mais. Um já dormiu hora dele, outro dormiu hora dele, todo mundo já dormiu. Aí todos os dias, ninguém ora, ninguém nada. Então é óbvio que sem esses princípios, alguma coisa negativa. Pelo menos o princípio de oração é o básico. Penso que é o básico. Número 2, submissão e respeito, obviamente. Então a criança tem que ter submissão dos pais, os filhos, submissão dos pais. A esposa, submissão do marido, e o marido, submissão a Deus. Então, se houver aqui essa submissão, sempre onde há submissão, obviamente que há respeito. Então, esses pontos, se acontecer isso, duvido que os demônios vão entrar, duvido. Porque há pessoas que oram muito, mas por falta de submissão, aí os demônios... Eu conheço uma profetisa que está na África do Sul, intercessora, é uma filha, é intercessora. Tem uma igreja lá, tudo bem, mas em casa com o marido, é submissa. E ela falou, mas como é que eu posso ser submissa para meu marido, sendo que eu sou intercessora? Então eu comecei a mostrar que, olha, as partes são diferentes, essa parte é outra, essa parte é comportamental, essa parte que é espiritual. A parte espiritual, você está aprovada, mas a parte comportamental, se o seu homem reclama que você não é submissa, é óbvio que isso aconteceu já há muito tempo. Se fosse acontecer agora, eu nem ia falar aqui na televisão, mas já aconteceu já há algum tempo atrás, não é? Acho que desde 6, 8 anos, sei. Então, ela já ultrapassou isso, mas nós não podemos comparar a parte de intercessão. Eu oro muito, então não há possibilidade de ser porta do diabo, não há possibilidade, não é bem assim. Eu posso orar, é a parte espiritual, mas tem a parte social, tem a parte de comportamento. Então eu também preciso verificar essa parte, porque senão vou ser reprovado nesse lado. Número 3, consagração e demarcação. Então, há famílias que devem ser consagradas. Agora, aproveitar o internauta, consagra a sua família a Deus. Quando você consagra, está a dedicar a Deus, está a dizer, Senhor, entre na minha casa e habita em todos nós. Que essa casa seja a sua casa. Você consagra o seu quarto, consagra onde dormem as crianças, consagra as crianças, consagra todo mundo, a sua esposa, a sua vida. Entregue nas mãos de Deus. Então, esse é o ponto muito principal. Você está a consagrar e está a criar uma demarcação para que os demônios não possam. Quando você demarca o território espiritual, os demônios não conseguem entrar lá. É por isso que Jó não era pego com demônios, porque ele havia demarcado o território espiritual dele com temor a Deus e sacrifícios que ele dava a Deus. Os filhos nem todos eram santos, mas ele dava sempre sacrifício a Deus, estava a demarcar. Então é importante que isso venha a acontecer, a consagração de todos. Eu creio que vai ser um ponto diferente. E por último, a expulsão. Então nós temos que obviamente orar para expulsar os demônios a todo momento. Depois de nós fazermos todos esses passos, vai que tem um capeta em algum lugar, não é? Vai que tem alguma coisa em algum lugar. Então, enquanto eu estou a exercitar a expulsão, Deus pode me tocar que alguma parte da casa tem algum elemento lá que não deveria estar, que tem que ser removido. Não é? Por meio dessa expulsão, um dos jovens, por exemplo, eu estava a dar esse passo a passo, em casa dele ele fez isso aí, eu ensinei a igreja, e ele fez isso. E na oração de expulsão, começou a se incomodar com o DVD que ela havia recebido, parece que havia sido ofertado. Um DVD novo, bonito, que faz muitas coisas. Começou, depois da oração, está a orar, estava a sentir, remove esse DVD. Ele ligou para mim, disse, pai, eu não quero remover esse DVD, mas está a vir agora só depois da oração.
Disse que não, você está a orar para expulsar. Então, quem sabe, eu não sei onde que você recebeu isso, não é? Para quem sabe, você tem, e depois tinha um outro DVD, estava no quarto. Então, naquele DVD, há paz, mas nesse não. Disse que é para meu filho, pega esse DVD. Ah, vou oferecer a alguém. Não, não, não. O que não é bom para si, também não vai ser bom para uma outra pessoa. Então, você não pode oferecer a ninguém isso. Não é? É verdade que um DVD novo, ele comprou 8.000 alguma coisa, que faz muitas coisas. Então, com esse passo a passo, você consegue, sim senhor, se livrar dos espíritos que operam em lares. Então, assim como eu estive uma vez a ensinar alguns jovens num culto acerca de alguns presentes dados com as nossas ex-parceiras. Eu até também falei que devíamos remover tudo aquilo que nos ligava à antiga relação. Depois de uns dias eu vi alguns jovens me ligando, líder, consegui remover, tinha coisas já há anos na minha cabeceira. Eu não estava a saber por que eu não estava a conseguir. Agora sim tirei, eu tinha uma escota ocular, se agora é a última coisa que eu tenho é essa TT. Se agora que o apóstolo está a falar, está exatamente, pontos de contactos. Pontos de contactos, porque os demônios eles usam pontos tangíveis para poder acessar. Então ele tem que apanhar um ponto, e os pontos tangíveis são pontos de fácil acesso. De repente alguém recebeu um iPhone com o ex, não é? Então são laços, alguma coisa tem que ser desfeito para evitar. Eu sei que há muita gente que tem resistência nessa parte, mas esses pontos que nós recebemos em algum lugar, muitas das vezes, uma menina disse para um jovem, você não vai ser feliz. Ele disse, quero ver, eu vou à igreja, quero ver. Você não vai ser feliz, eu quero ver. Ok, ficaram assim. E o jovem, na verdade, nunca era feliz. E inventavam, é por causa do seu comportamento, é por causa daquilo. Nunca era feliz. Aí ele foi humilde, não é? Ele me aproximou, de uma outra igreja, me aproximou. Estou a viver isso, mas é possível? Eu disse, é possível. De repente a coisa que ela te ofereceu, o que é que ela te ofereceu que você mais ama? Tem uma coisa que você está muito ligado a ela, obviamente tudo, você tem que se desfazer, mas começando com aquilo que você mais ama. É a coisa que ela vai, porque sabe que isso dificilmente a pessoa vai se desapegar a ela. Não é possível também, são presentes, eu não posso deixar. Ok, obrigado, tá? Mas você tem que ficar atento com isso. Vamos fazer um teste. Vai perguntar a ela o que está acontecendo, o que está a fazer isso na vida dela, na sua vida. Ok, ele foi para lá e perguntou, olha, eu não estou conseguindo ser feliz desde que você falou aquela palavra. Como é que isso é possível, sendo eu sou pessoa de oração? Ela disse que eu não sei disso, não sei, mas o que eu sei é que eu fiquei chateado, peço perdão, mas eu fiquei chateado. Fui em casa dos bruxos, fui com a minha mãe, e lá disseram, você ofereceu algo para ele? Disse que sim, eu ofereci, que no caso era um relógio. E esse relógio ele usa. Disse, ok, não se preocupa, já está, pode voltar para casa. Ele não vai ser feliz por meio daquele relógio, vamos lhe acessar. Porque já é que a sua oferta tem o seu sangue. Sim. Espiritualmente, o que eu pego, que já é meu, não derramei sangue aqui. Sim. Mas espiritualmente, aquilo já possui meu DNA. DNA não, mas já possui meu sangue. Então, obviamente, se eu passo aquilo para alguém, eu posso acessar a pessoa por meio daquele presente. Então, é importante isso que acabou também falando do irmão Marcelo, os pontos de contato são os pontos que nós temos que ficar atentos e verificarmos para se desapegar alguns presentes ainda da ex. Como é que eu posso exibir com um novo namorado? Com esse colar que você tem? Vai dizer que é de quem? É uma vergonha. Uma filha zangou, saiu da igreja. Eu disse, você, essa manta é do seu antigo marido, vai devolver, vai dar, deixa em casa de sua mãe. Nada, pai, manta é cara, pai. Começou a cantar no bairro, ele sabe quanto eu comprei aquela manta, ele sabe quanto eu comprei. Ok, então quando casa, está a cobrir com o homem na mesma manta. O homem está perguntando, essa manta é cara, comprou aonde? Então mais tarde saiu a informação, é do antigo marido. O homem disse, poxa, mas você vai me deixar eu dormir na cama, tem coragem, com o presente do seu antigo marido? Aquilo criou briga, ela tinha que levar aquela manta, deixar em casa da mãe. Todos os familiares contra ela. Aí ela viu que estava errada, voltou para a igreja, me pediu desculpas. Agora, adiantou eu o quê? Quase que você perdeu casamento por causa de manta. É assim como algumas relações estão hoje. Elas querem se despegar das pessoas, mas daquilo que lhes liga a outras pessoas, eles não tiram. Apóstolo, qual é o papel da oração e do jejum na proteção e libertação espiritual do lar? Facilidade para a expulsão de demônios, facilidade para Deus consagrar
e a atuação constante dos anjos. Os anjos ficam... Porque sabe, há lugares que os anjos entram e saem com muita facilidade. Aquele lugar que Jacó estava a dormir, ele sonhou, não foi um sonho, mas era um acontecimento mesmo. Ele sonhou, mas aquilo acontecia. Os anjos já acessavam a cidade de luz através daquele portal. Então havia uma facilidade de anjos. Há lugares que os anjos têm muita facilidade para acessar, para atuar, e há lugares não. Então essa é uma das vantagens, não é? Cria essa facilidade. Os anjos, sabe, há casas que anjos estão lá aqui fazer. Algumas casas, anjos ficam mesmo distantes. Estão a guardar lá, mas eles ficam talvez no quintal. Mas há casas que também tornaram-se casa desses anjos, por meio dessas coisas todas de oração, jejum e consagração. Louvado seja Deus. Como identificar se certos comportamentos recorrentes em casa não são apenas ou são apenas naturais ou têm raiz espiritual maligna? Recorrentes nesse caso, né? Eu acho que a tendência, por exemplo, para fazer aquilo que incomoda o meu parceiro de uma forma permanente. Porque aquilo cria briga, obviamente, no lar. Então, se eu tenho tendência para continuar a fazer aquilo, aí eu poderia pegar via nomes, mas se eu explicar assim já é fácil. Cada um que está lá em casa pode começar a pensar. No meu caso, isso incomoda fora de sério a minha parceira ou o meu parceiro, que até cria brigas permanentes. Não é? Então, são pontos muito focais que acontecem essas coisas. Então, se eu for pegar aquilo que mais se repete e que incomoda o meu parceiro, obviamente, tenho que pegar e jogar para fora. Sacrificar, pedir a Deus graça para poder se afastar daqueles comportamentos. Algumas pessoas nem querem fazer isso, então, consequentemente, os seus lares sofrem por uma coisa que elas podiam evitar. Sabe que o meu esposo, a minha esposa, não gosta disso. Então, continua naquela mesma situação. Eu conheço pessoas que as esposas já viram que esse tipo de caminhos não vai dar em nada, ou este tipo de amizades também não vão dar em nada, mas a pessoa vai insistindo e depois cai numa armadilha, até porque a Bíblia diz que um abismo ela chama o outro, né? Então, você pensa que está tudo bem e é normal, então vai se mergulhando até um nível que você, meu Deus, minha esposa, minha família me havia dito acerca, me havia alertado a despeito disso. Como é que eu não fui capaz na altura de ver? Mas porque eles começaram de uma forma recorrente, deixar mesmo como se nada tivesse acontecido. Começaram a entrar dentro de casa. Havia um saco de formigas que algumas pessoas jogaram no chão, sacos bem grandes, 100 quilos. E aquelas formigas começaram a entrar dentro de casa. No sonho, ela começou a dizer, amor, estão a entrar formigas. O marido começou a tentar aí tudo. E daí apareceu alguém, estava na sala sentado. Perguntou, o que é isso? Disse que o homem estava de branco. Disse, isso está a acontecer por causa do seu coração. Mas eu fiz o quê? Disse que você dificilmente perdoa o seu marido. E você está a criar isso. Veja lá só o que ele está aí despertou. Então, é óbvio, são demônios que estão a acessar a casa. Então, a falta de perdão, os demônios entram. Deus não desce naquele lar. Se não desce, não tem como ele fazer o que ele queria fazer. Não tem como transformar as crianças. Aí parece que há uma vedação, há uma nuvem negra no teto da casa. A falta de perdão cria muito. Ou quer a mulher não perdoa o marido, ou o marido não perdoa a mulher. Cria muitos problemas. É importante que o ambiente de casa seja um ambiente perdoador, de facilitação de perdão. E para isso acontecer, é diálogo. Tem que haver uma pessoa que vai dizer que eu vou abrir mão para haver paz em casa. Não é? Eu não poderia abrir mão porque não tem razão, mas pela paz, mesmo sem razão, eu vou abrir mão para deixar Deus entrar e acessar a minha família. Então eu acho que esse é um ponto importante, perdoar mesmo alguém que não merece, porque ninguém merece o perdão, nem nós. Deus não nos perdoou porque nós merecemos. Nós temos que perdoar porque é um princípio. Porque se procurarmos pelo mérito, é óbvio que não vamos encontrar ninguém que merece. Há pessoas que nos ofendem e vão avançar a vida. Então, se você está a procurar o mérito, vai ficar anos e anos com o rancor no coração, anos e anos, quer a pessoa ter mérito. Como consequência, não vai acontecer nada e eu vou continuar com o perdão. E aí
começa a problemas. Os demônios até podem acessar a mim, para além do meu ambiente, acessar a mim, pela falta de perdão. A falta de perdão é uma ferida, é uma porta, é um portal também para que um lar, ou uma pessoa assim fora até do lar, uma pessoa com cheio de falta de perdão, até a ciência, creio que comprova um pouco a despeito disso, que são pessoas amarguradas, são pessoas com meio problemas como é que aquelas doenças psicossomáticas, exatamente. AVCs, tensão alta e muita outra coisa, porque sabe, homem de Deus, pessoas que não perdoam, elas sofrem. Muito. E sofrem bastante. Até li um pouco a despeito disso numa dos posts da Miles, não é Miles Monroe, é Joyce Meyer, acerca porque ela foi estuprada pelo seu pai durante muitos anos. Ela não conseguia perdoar a ela. Pelo seu padrasto. Ei, meu Deus, pelo seu padrasto, quis eu dizer. E por muito tempo ela sofreu. A mãe, o que se passa com a minha filha? Mas até hoje é a mesma pessoa que conversa, vive muito bem, mas disse que foi uma luta muito tremenda. Muito. E algumas pessoas, uma irmã também perdeu a vida por conta, apanhou câncer por conta da falta de perdão. É muito forte. Então, mulheres ou homens, pessoas que não perdoam, é um portal mesmo, uma porta ou um portal de entrada para que possa destruir a sua vida. E é por isso que a Bíblia até diz: se teu irmão pecar, deves perdoar 70 vezes 7, que são por aí 490, se não estou em erro, diariamente. Então, perdão não há limite. Se alguém me machucou hoje, merece o perdão. Você pode se afastar às vezes da pessoa, né? Mas o perdão ele deve acontecer. Apóstolo, quais são os principais sinais de que um lar está sendo atacado espiritualmente? Um sinal prático assim, de uma forma muito simples, que é para nós podermos pegar essa situação. Brigas que não acabam. Aí uma coisa pequena, ele luta e até dia seguinte e se machucam. E se você pergunta o que houve, é porque ela usou meu chinelo, foi para o quarto de banho com o meu chinelo. E eu fiquei sem chinelo, então se sair do quarto de banho vai me ouvir. Fight já. Fight que não vale a pena. Que não acaba. Que não acaba. Por causa de chinelo. Por causa de chinelo. Você vê uma coisa tão pinguinha que criou um problema fora de sério. Então, você percebe, mesmo ser um mapeador espiritual, percebe que esse casal tem problemas espirituais. Demônio está a reagir aqui. E se eles pensarem, quando pensam, vê que não, eu agi mal. Por quê? Esse impulso para criar guerra por causa de uma coisa pequena, é óbvio, tem demônios por detrás. Não é uma ação normal. Não é uma ação normal. Porque uma ação normal é o quê? Querida, levaste meu chinelo. Foste para tomar banho, eu fiquei sem chinelo. Vai desculpar, mas tá aqui. Tá bom. Põe lá feijão, sabe? Ontem cozinhaste feijão lá, não sei o quê. Acabou o problema. Acabou. Agora, ganganga, vamos ver que chinelo está onde? Você vai me ouvir. Vai tirar minha mãe no cemitério. Tenta chegar longe já. E se você ouvir, só por causa de chinelo. Aí já começa aquelas brigas fervorosas que poderiam ser pequenas, aí acaba aumentando a intensidade. Quem está aumentando o volume são demônios por detrás. Aí de repente você vê a sua esposa, fica tão agressiva, fora de sério. E você pergunta, querida, o que por causa disso aqui só? Fica tão agressiva. Ora por ela, tem demônios que estão lhe agitar. Agora essa pessoa, nesse nível de briga, etc., será que o semblante muda, os olhos, a voz? Muitas das vezes, porque todo mundo está nervoso, muda o semblante. Você percebe a diferença se você é um intercessor. Você vê algo espiritual. Mas se você não for, obviamente, vai ver um semblante normal, que todo mundo está nervoso. Mas obviamente, porque há um tipo de zanga que não é normal. A pessoa quer partir vidro, já quer quebrar telefone, vamos lutar. Você hoje vai me bater. O que a pessoa quer, na verdade. O que ela quer. Ela está a falar isso, quer isso mesmo. Não porque está a tentar, não. Ela quer isso. Se você não fugir pela janela, você vai ter que lhe bater. Porque ela me bate. Você tem que me bater. Então você tem que lhe bater. Como você não quer bater porque você é cristão? Ela começa. Te dobra, te põe no chão. Você está tão humilhação por quê? Deixa eu lhe mostrar que sou homem. Senhor, me perdoa. Não é?
Então, esse ambiente é característico de que demônio entraram nessa casa. Ok. Aí não há mais Deus. Não há mais Yeah. Deus. Anjos estão lá nas cercanias. Demônios entraram lá. Louvado seja Deus. Ih, meu Deus. Qual é a importância da liderança espiritual dos pais na proteção do lar? Esta penso que já foi respondida essa questão. Penso que foi respondida, não? Esta acho que não, né? Qual é a importância da liderança dos pais? Sim, proteção dos pais, né? Na proteção do lar contra as forças malignas no lar. Essa é a penúltima questão, Ok. depois temos a última. Eu penso que a primeira importância é que você tem o lar longevo. Há uma longevidade de paz. Até que essa paz pode ser herdada para a sua futura geração. Há muitas famílias que nós estão a ver em paz. Yes, pastor. Uma paz criada e investida pelos pais lá atrás. Aí não é uma paz que você investiu, é uma paz herdada. Assim também como intrigas e tudo, a paz também pode ser transferida de geração em geração. Então essa é uma das vantagens. Você como pai cria isso aí, então você tem um sistema de paz. É óbvio que no começo há algumas dificuldades, mas quando você consegue como pai dar essa cobertura, fazer esse seu trabalho, então você tem uma paz longa, que até muitas das vezes a Bíblia fala disso, de pessoas que a paz que viveu Salomão não foi a paz que ele próprio criou. Salomão não tinha afetos diplomáticos com o rei do Tiro, o Irão. Era a amizade que tinha com Davi. Davi foi criando amizades boas com os vizinhos por causa do seu filho. Que eu quero criar paz com os meus inimigos aqui ao redor, para quando subir o meu filho não ter intrigas, ficar em paz, porque ele não sabe como se retaliar em guerras. Então vai lhe desgastar. Eu sei o que é guerra, então eu vou criar paz com todos, para quando eu sair, ele entra, pega o reino de paz. É verdade que a Bíblia diz que Deus criou paz, colocou paz no reino de Salomão, mas foi criada pelo próprio Davi, foi criada essa estratégia. Então se você faz isso, você vai ter essa longevidade de paz, que até os seus filhos vão começar a gozar essa paz de geração em geração. Louvado seja o nome de Jesus. A última questão: o que a Bíblia ensina sobre restaurar um lar que já se foi destruído por influência demoníaca? Bem, nós temos, por exemplo, a ausência assistiva do pai. Davi, por exemplo, temos uma parte de Davi, quando ele sai para guerrear contra os inimigos, ele sai e deixa o território sem nenhuma cobertura. Aí os inimigos vieram e invadiram. Muitas das vezes nós, como os pais, criamos isso sem se perceber. Então, se a família fica descoberta, é óbvio que, e até, irmão Marcelo, as nossas esposas devem ser cobridas por nós, que não é a palavra cobertar, mas cobrir mesmo. Amém. É por isso que o próprio, porque a mulher em si, ela não consegue decifrar algumas coisas por si só. Por isso que Deus disse, o seu prazer as suas vontades, aquilo que você queira, vai vir do seu marido, você vai depender dele. Então, é uma coisa que Deus colocou. Por isso que a mulher sempre quer o homem para ela ajudar. Aí você deixa um pouco a sua esposa. A partir de hoje eu não vou ficar no silêncio. Aí ela tenta fazer as coisas, vai começar a apanhar vertigem. Ela sabe que se aquele homem dizer, olha, eu lhe contar esse problema, ele vai aparecer. Ok, faz assim. Já está. Ela, uau, mas como é que ele pensa isso aí? Não é? Então, tem essa parte, a mulher tem essa parte do homem. E o próprio Adão, ele não, porque Deus disse, eu coloquei o homem no jardim, Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Então, o guardar também deveria guardar a própria esposa. Ele não guardou a esposa. Como é que eu guardo a minha esposa? Tem que dizer que é para a querida, aquela amizade não pode ser para si. Aquela amizade não pode ser para si. Certa vez eu falei para um filho meu, eu disse, sabe, a vossa igreja está a crescer, mas a sua esposa vai ser rebelde amanhã, vai ser insubmissa consigo, porque está a andar com uma pastora rebelde. Porque tem algumas pastoras que não estão bem espiritualmente. Elas são rebeldes, são desafiadoras do marido. Vai influenciar negativamente a sua esposa.
Selecionar a amizade. Ah, nada, pai, é tudo de Deus. Ok, obrigado. Muitas pessoas que não me ouvem sofrem amanhã, depois. E ele foi um deles. Ah, não, depois de um tempo, a mulher virou mesmo. Todo mundo começou a ligar. Quem estragou sua esposa foi aquela pastora. Mas você acha que ela com o marido mesmo, a paz aí? Naquela igreja, a paz? Naquela igreja não sei o quê? A mulher está a arruinar a igreja, está a fazer aquilo e tudo. E agora também a sua esposa, que antes era submissa, agora levanta a voz. Já quer também te roubar na igreja. Por causa da amizade. Então, as amizades devem ser seletivas. E o homem também é uma das pessoas que ele vai ajudar para a mulher selecionar algumas amizades. Louvado seja Deus. E, até porque a Bíblia também fala acerca disto, que em 1 Coríntios 15, 33, né? Que as más associações, elas corrompem ou desencaminham os bons costumes. A apóstolo ali, L7, nesta mesma cena, estamos a falar de lar, famílias. Existem algumas pessoas em que, por exemplo, eu tenho problemas, estamos a falar de lares, como os lares são destruídos, e nós queremos quebrar essa semente, ou esta corrente, esta maldição. Existe uma famílias que, por exemplo, um era viciado, morre sempre na bebida. Este aqui morreu em acidente, por exemplo, todos na família acabam morrendo no acidente. Esses aqui morrem, por exemplo, de acidente de aviação, por assim em diante. E como podemos lidar com isso? Porque é um vínculo, ou seja, é um sinal evidente que esta família está sofrendo um ataque, mas eles ainda não se colocaram na brecha, não procuraram soluções. Ou seja, se procuraram, não permaneceram naquela solução, ou estão entre os dois pontos, estão aqui e estão aqui. Está a ver, por exemplo, uma pessoa que mora, que sempre é tuberculoso numa família, e mora em toda a família. Não estamos a dizer que é uma doença, porque vivendo juntos, possivelmente eu posso contaminar se não estou a fazer o tratamento. Mas, evidentemente que mesmo para pessoas que não são diretamente, que moram juntos, etc., mas o problema é resistente. Como lidar com esta situação? Isto já é a última questão mesmo. Como quebrar estes tipos de casos aqui? Eu acho que nós aqui pegamos... Esses são os espíritos familiares. São espíritos que atuam especificamente em famílias com o mesmo tipo de comportamento. De geração em geração. Você vê, acidentes são recorrentes e é sempre acidente. Aí problemas de... Isso é recorrente porque é sempre aquele problema. Então, é óbvio, é um problema da família. Então, se é um problema da família, o espírito causador é espírito familiar. Então, uma das soluções é exatamente mesmo lutar para poder identificar um altar. Por exemplo, Gideão, o anjo disse: você está a sofrer por causa do altar da deusa Será e Baal que o seu pai levantou. Então, vai quebrar lá. E depois edifica um novo altar. Então, Deus ajudou ele a identificar. Se eu começo a orar, Senhor me ajuda, Ele vai te ajudar a identificar um altar. Porque sempre há um altar em algum lugar. Não é? Tem alguns altares que são feitos nos quintais. Nessa família, isso aqui para ajudar os antigos, quando aparece aqui, nos dão paz por meio esse boneco atrás do quintal. Eu já vi casos, já vão numa casa, perguntam: o que está a acontecer isso? Não, sempre damos comida lá, tal, a cada final do mês colocamos algumas coisas, porque são os nossos antepassados, para virem para cá colocar paz na criança. É uma cosmovisão, obviamente, secular. Mas a Bíblia nós falamos, isso é um demônio que está trazendo na sua casa. E esse é demônio familiar, que vai continuar a atacar a sua criança com enfermidade. Temos que quebrar isso aqui. E ajudamos a quebrar. Foi difícil ela aceitar, mas não podíamos quebrar sem ela aceitar. Depois que ela aceitou, quebramos. Eu disse: nem vou orar por sua criança. A criança estava mal, irmão Marcelo. Mal mesmo. Não conseguia nem abrir os olhos. Era para morrer mesmo. Eu peguei a criança morta nas minhas mãos. Eu disse: o caso é que se você quer o seu filho, quebra aquele boneco. Eu não posso fazer nada sem aquele boneco. Aí ele disse: vou chamar outro pastor mais forte, esse é fraco, não sei o que. Tá bom, tá, obrigado. Mas esse pastor mostra aquela coisa também. Exato. Se você mostrar, se ele dizer deixa, então você apanhou como falso uma profeta, não é homem de Deus. Então pronto, ele resistiu, mas depois, ok, vamos quebrar. Quebrou-se, queimou, eu disse: ok. Agora não vai orar? Eu disse: não vou orar por sua criança. Eu quero mostrar que o problema era aquele. Não vou orar por sua criança. Dia seguinte,
Passei por casa dele, apanhei a criança a jogar futebol. E eu perguntei, como é que foi possível ontem a criança gravemente do corpo quente hoje está a jogar futebol no quintal? Ele, o senhor de idade, começou a chorar, me abraçou. Pastor, obrigado. Disse, não, obrigado Deus, só que a partir de hoje não pode pôr mais boneco no quintal. E falar para toda a gente que você encontrar no caminho, boneco não presta, são altares que acessam os espíritos para poderem atuar. Então, essa é uma das formas, identificar um altar e quebrar. Se há altar físico, quebra. Às vezes são altares espirituais, vão orando. Senhor, em nome de Jesus, todo altar espiritual que acessa a minha família, porque de fato algumas brigas também são familiares, são espíritos familiares que trazem, eles fazem por meio do altar. Todo altar tu a quebrar, você quebra altar, vai orar com sua esposa, quebra altar, em algum lugar aquele altar vai ser quebrado e os demônios não vão acessar para soprar para esse lar. Louvado seja o nome de Jesus. Apóstolo, nós agradecemos pela sua disposição, disponibilidade e em trazer-nos este tema, em nos explicar com muitos detalhes a despeito deste tema tão maravilhoso. Estamos aqui sendo ensinados e aprendendo, tem famílias neste outro lado nos acompanhando e nós agradecemos pela audiência. Estamos no YouTube, conectados pelo poder da palavra. Por favor, se inscrevam no canal, se subscrevam, deixem o vosso like, partilhem, comentem, assim o YouTube vai reconhecer que vocês gostaram do conteúdo e eles vão recomendar para muitas e outras pessoas, assim como os irmãos, amigos, parceiros que estão nos acompanhando do Facebook. Nós agradecemos também pelo carinho da audiência, nós estamos aqui gratos pelas suas vidas, continue orando por nós. Nós somos conectados pelo poder da palavra, somos a Conecta TV, uma televisão que une corações e mentes por meio da palavra de Deus. Aqui a palavra é pregada com poder e vida, e isto transforma a sua vida e família. Homem de Deus, nós queremos agradecer e deixar desta mesma feita as últimas considerações. Nas últimas considerações, eu queria aqui chamar a atenção aos lares. Vamos deixar buscar curandeiros, vamos buscar Jesus. Se no lar você é forte, mas há alguém que vai nos curandeiros, vocês estão a dar volta no mesmo círculo e problemas não vão parar. Deve haver uma conversa que a partir de hoje, nessa casa, não pode mais ter coisa de curandeiro. Aceitem todos vocês, chamem Jesus por completo e vocês não imaginam a doçura que o lar é. Uma casa bem equilibrada. É um lugar de paz. Um lugar onde crianças crescem. É um lugar diferente. É um reino de Deus na terra. Então você tem que aprovar isso também. Para isso, senta com sua família. Ninguém tem que buscar mais curandeiro. Busquem Jesus. É Jesus em casa, é Jesus no quintal, é Jesus nos quartos, é Jesus em todos os cômodos, e vocês vão começar a viver a doçura que muitos outros familiares estão também, que muitos outros lares estão também a vivenciar. Deus abençoe, muito obrigado. Louvado seja Deus. Apóstolo, nós gostávamos de pedir, assim como trouxe um tema muito impactante, talvez fazer uma oração mesmo convidativa, que possa buscar as pessoas que estão nos acompanhando do YouTube, do Facebook, a virem e se